Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Intimidade com o Verbo. Hoje, segunda-feira, dia 4 de setembro, vamos dar início aí a esta semana, já mergulhando na Palavra de Deus. Que bom que você está aqui, que bom que nós vamos juntos viver esta intimidade com o Verbo nesta semana. Vamos lá? Sem desistir, hein? Hoje, o Evangelho está em Lucas, pega aí a sua Bíblia, Lucas, capítulo 4, versículos de 16 a 30. Neste Evangelho, Jesus está chegando em Nazaré, a cidade onde ele foi criado, a cidade onde ele cresceu, onde teve ali toda a sua infância, sua adolescência, a sua vida adulta já, né? Porque com 30 anos aí que ele saiu de Nazaré para o mundo. E então, ele está ali naquela cidade, ele retorna àquela cidade, já sendo conhecido por alguns. E ele vai à sinagoga no sábado e proclama a palavra que está em Isaías, falando que ele seria aquele que libertaria os presos da prisão. Os cegos começariam a enxergar. E ali, então, muitos já começam a olhar meio desconfiado. Quem é esse daí, né? E lembram de que ele é filho do carpinteiro. Ele é filho de José, o carpinteiro. E Jesus já percebe a dureza do coração deles. Porque ele é dali, ele é daquela região, ele é daquela cidade, nasceu não, né? Ele cresceu ali. E aqueles corações estão endurecidos diante da humanidade de Jesus, porque eles só olham para o filho do carpinteiro, olham para o filho de José, e não conseguem transcender, não conseguem enxergar a presença de Deus ali em Jesus, não conseguem reconhecer a divindade dele. E Jesus diz com clareza que um profeta ele não é aceito em sua própria pátria, em sua própria terra. E Jesus vem nos ensinar que muitas vezes nós também, querendo evangelizar os nossos, muitas vezes não seremos muito bem acolhidos. Muitas vezes vamos ser desprezados, muitas vezes vão falar de nós, vão nos caluniar ou até mesmo, como ele, nos expulsar. E que o nosso coração não se endureça também com o coração deles. Que o nosso desejo com que as almas sejam salvas seja maior que tudo isso. Que a nossa intercessão seja constante por aqueles que nós sabemos que precisam da palavra, aqueles que nós sabemos que precisam de uma vida nova em Jesus, que precisam ser retirados do pecado, que precisam ser libertos do pecado. Que o nosso coração possa cada vez mais interceder por esses e não desistir, porque Jesus não desistiu dos seus. Por mais que eles estavam com o coração endurecido, Jesus não se fechou para eles. Ele morreu na cruz por mim, por você e por todos eles que também perseguiam ele, por aqueles que não conhecem a Jesus, por aqueles que muitas vezes até hoje o perseguem. Que o nosso coração possa se abrir constantemente por aqueles que deveriam em primeiro nos amar, deveriam primeiramente nos ouvir. Seja esposo, seja esposa, seja os filhos com os pais com os filhos, até mesmo com parentes, amigos nossos, que nós sabemos que Jesus quer alcançar o coração deles e muitas vezes os corações estão fechados para ele. Que nós tenhamos um coração disponível para interceder e também para falar no momento certo, na hora certa, com sabedoria. E nós só podemos viver isso, esse discernimento, essa ousadia no Espírito, se for por este Espírito Santo, pela graça de Deus, pela força que vem de Deus que nos auxilia. Por isso, nesse momento, eu quero fazer um convite a você. Vamos juntos rezar por isso. Rezar, Senhor,
e colocar no teu coração, para que nós não desistamos dessas pessoas, Senhor, que desejam no fundo do coração uma palavra tua, uma ordem tua, Senhor, e muitas vezes tem um coração fechado. Senhor, muitas vezes nós até desistimos dessas pessoas, Senhor. Dai-nos a graça da perseverança. E nós queremos também pedir a Ti, Senhor, a graça da sabedoria, do discernimento, para que tudo aquilo que nós, Senhor, tenhamos que falar seja na hora certa, no momento certo. Mas também, Senhor, pedimos a Ti que, se não for nós esses instrumentos, que o Senhor mande instrumentos eficazes, Senhor, para alcançar estes ao qual nós rezamos, estes teus filhos, Senhor, que precisam ser visitados por Ti, porque estão numa vida errada, Senhor, que estão numa vida confusa, que estão numa vida, Senhor, de perdição, de pecado. Senhor, faz de nós instrumentos, mas se não for nós, Senhor, envia profetas, envia, Senhor, verdadeiros instrumentos da nossa fé para alcançar aqueles que nós amamos, Senhor, pelos quais nós intercedemos, Senhor. Tu sabes no nosso coração quanto nós desejamos que estes teus filhos, que são tão queridos por nós, que alcancem, Senhor, a tua presença, que vivam esta intimidade contigo, Senhor. Obrigada, Senhor, por mais este dia que a tua palavra vem nos ensinar. Bendito e adorado seja, Senhor. Amém.